Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e hoje a gente vai conversar sobre diagnóstico de autismo, tá? Então, mãezinhas responsáveis, esse vídeo é para você conseguir ter ali um entendimento sobre qual é o funcionamento do processo do diagnóstico, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é que inicia-se esse processo já vindo do ambiente familiar. Por quê? O processo de ter ou não um diagnóstico vem geralmente do familiar, né? Das pessoas que estão ali nesse ambiente com a criança. Então, eles começam a observar ali de que essa criança está apresentando comportamentos diferentes, que eles consideram diferente, né? E que também comportamentos onde esses pais ali muitas das vezes não reconhecem o porquê daquele comportamento, seja agressividade, seja irritabilidade excessiva, seja uma criança muito agitada, ou uma criança muito quieta, ou uma criança que ainda está com uma certa faixa etária e que já deveria ali ter iniciado alguns outros processos que ainda não fez. Então, geralmente, esse processo, esse pontinho de início de diagnóstico, de fato surge ali por esses familiares, essas pessoas que estão próximas a essa criança. Depois, se essa família ela vai até algum profissional, seja um neurologista, um neuropediatra, pediatra infantil, nós psicólogos, né, também acabamos recebendo aí esses familiares trazendo esse tipo de queixa, de olha, eu tô observando de que tem algumas questões que eu considero ali que são um pouco diferentes, observei do colégio, geralmente eles sempre falam assim, eu observei que fulano que tem um filho com a mesma idade que a minha, faz coisas diferentes que o meu filho faz e tal. E aí, partindo desse pressuposto, é que de fato inicia-se o processo de diagnóstico, uma investigação, um entendimento para ver o que, que é e tudo mais. Então, esse processo ele inicia com esse familiar, ele vai passar ali em profissionais, né? Geralmente o profissional que ouve já essa coleta, ele já vai ter uma base, um entendimento ali do que se trata. Possivelmente esse profissional ele vai encaminhamento, desse encaminhamento é enviado a outro profissional para tentar ali entender se de fato se enquadra em questão de características, em questão de comportamentos e afins, e aí sim inicia esse processo, que é geralmente um processo custoso, demorado, né, para a família em si, porque de fato a gente precisa cumprir algumas etapas, algumas regrinhas, e aí nós como profissionais na área da saúde, a gente precisa entrar com avaliação, com análise de perfil, entender o contexto familiar é muito importante e relevante para a gente conseguir chegar ali nessa questão de ter o diagnóstico, não ter o diagnóstico de autismo. Então, vai ali dentre essa base. Mas aí, qual que é, de fato, eu quero instruir vocês aqui, como vocês podem e devem fazer para, de fato, conseguir esse diagnóstico mais preciso, mais qualificado. Primeira coisa, de fato, é você sempre estar observando e entender os comportamentos ali da sua criança, prestar atenção na faixa etária que ela tá, entender um pouco o básico aí, a gente tem muita informação hoje, né, na internet, então entender um pouco ali, pensando na faixa etária que a sua criança tem, quais seriam os comportamentos que ela deveria estar apresentando pela faixa etária, entender um pouquinho dessa questão do desenvolvimento infantil, porque isso vai te dar uma linha, sabe? Vai te dar uma linha ali para você conseguir entender se de fato a sua criança está apresentando um nível de dificuldade ou não. Sua criança, há um profissional, né? Então, um neurologista infantil, neuropediatra infantil, psiquiatra infantil, ou então o psicólogo infantil, né? É importante que seja profissionais ali que tenham especializações voltadas tanto para autismo como também para crianças, né? Ou seja, porque isso vai trazer ali uma base mais estruturada, né? Sendo ali um profissional que seja especialista em desenvolvimento infantil, para o processo do diagnóstico da criança, né? Para vir ali e centralizar caso tenha ou não a questão do autismo envolvida. Então, quando você, pai, mãe responsável, for ali conversar com esses profissionais, questione, pergunte ali as qualificações desse profissional, consulte antes até, se possível, de ir na consulta para você ter essa noção, não perder tempo e afins, mas que de fato isso eu vejo assim que é um dos grandes diferenciais para a família conseguir ter um acompanhamento e um diagnóstico
mais correto possível, né? Porque, infelizmente, eu mesma já atendi pacientes em que apresentava-se ali outras questões, e aí quando eu perguntava ali para a família, né? Nossa, mas qual profissional você levou? Levavam sim profissionais em que não eram qualificados, ou seja, que não tinha especializações para o desenvolvimento infantil, portanto, quando chega no momento ali de validar esse laudo, é feito de uma forma errônea, infelizmente, né? Então, essa é a importância aí de vocês terem essa base e saberem se o profissional de fato tem essa qualificação, tá? Depois, ele vai, que nem eu sinalizei, ele vai te encaminhar possivelmente para outros profissionais, porque quando a gente pensa em autismo, a gente olha uma questão multi, então a gente geralmente faz outros encaminhamentos para entender desses outros profissionais sobre aquela questão ali que esse paciente pode vir ou não apresentar, ou seja, em questão de fala, ou seja, em questão nutricional, em questão comportamental, enfim, justamente para a gente conseguir fazer esse processo mais fechadinho e organizado do laudo, né? Quando a gente também fala do processo do diagnóstico de autismo, uma coisa bem centralizada e importante é sobre a avaliação neuropsicológica, que é uma das nossas avaliações mais bem elaboradas no sentido de trazer ali um norte sobre, de fato, essa criança ter ou não o autismo, né? Então, é de fato, além desses encaminhamentos para esses profissionais separadamente, para o profissional entender o repertório da criança, entender a questão familiar, todas e tudo isso, ainda tem essa avaliação neuropsicológica, que geralmente ela demora um pouquinho para ser finalizada, mas ela é uma avaliação muito importante, porque ela traz ali, de forma bem conceitual e detalhada, as informações e os déficits, né, que caso essa criança venha apresentar ali pelos comportamentos que conseguiu se mensurar ali através da avaliação que essa criança passou. Então, essa é a importância, o diagnóstico ele vem de todo esse ponto ali, inicia-se muito por esse olhar do responsável. Por isso que eu queria orientar vocês a percebam sempre a criança de vocês, observem os comportamentos, observem a faixa etária que ela está, entendam um pouquinho sobre conhecimento, sobre neurodesenvolvimento, sobre desenvolvimento infantil, porque isso te dá uma percepção ali de como a sua criança está e para qual nível ela deveria apresentar tais comportamentos, tá? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!